Vamos à luta, então. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, prazerzão estar com a galera que está aqui assistindo. Essa entrevista, Barão Entrevista, é uma parceria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, com o Barão de Itararé, com o Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé. O Centro de Estudos de Mídia tem feito uma bateria de entrevistas, as duas últimas foram sobre a Marcha das Margaridas e também com o ministro do Desenvolvimento Social, Eliton Dias, e hoje nós temos o prazer de receber, em parceria MST Barão, o João Pedro Stedley, que é da coordenação nacional do MST, é um lutador social que tem longa trajetória, vasto conhecimento teórico, é um intelectual orgânico da classe, muito respeitado no Brasil, né, pelas suas opiniões, pelas suas ideias, pela sua luta, muito respeitado no mundo, em vários fóruns, movimento campesino no mundo inteiro, né? Na semana retrasada, 15 de agosto, ganhou os holofotes da mídia, né, com o seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, contra o MST. Né? O Stedley deu uma aula, passou um trator sobre os deputados ruralistas, sobre os agrotrogloditas. A própria mídia ruralista tentou esconder o tratoraço, né, já que o Stedley deu um show. Né? Desde o início, desde a criação dessa comissão parlamentar de inquérito, um grupo de comunicadores tem se reunido para discutir estratégias de como enfrentar esses ataques dos ruralistas e a manipulação dessa mídia ruralista também. Esse grupo de comunicadores sempre teve consciência de que essa CPI, proposta pela bancada ruralista, né, visava criminalizar os movimentos sociais, satanizar o Movimento Sem Terra, o MST, e desgastar e enquadrar o governo Lula. Então, essa foi a compreensão. Nós fizemos, esse grupo de comunicadores, né, participou de 3 reuniões, sempre com lideranças, integrantes da coordenação nacional do MST, para discutir, para ir fazendo monitoramento, para ir acompanhando a evolução do quadro, né, e para discutir, então, estratégias de contraponto às manipulações. Agora, então, é a vez de ouvir o João Pedro Stedley, né? Talvez, espero, vamos ver aí, conversa com ele, para contar sobre o fim melancólico dessa CPI, que está, né, aparentemente fragilizada, caminhando para o fim, mas aí o Stedley é que vai dizer. Se for isso mesmo, só vai ficar faltando uma cachaçinha para a gente comemorar ou bememorar a derrota dos agrotrogloditas, né, da direita, da bancada bolsonarista. Então, feita essa apresentação, falar aqui um pouco da dinâmica. Né? Esse programa ele vai estar dividido em 2 blocos, com 3 entrevistadores em cada bloco. A ideia é cada um faz uma pergunta, né? João Pedro Stedley responde a cada pergunta. Finalizando esse primeiro bloco, a gente apresenta o time do segundo bloco e a mesma sequência. Cada um faz pergunta e o Stedley responde. Nós estamos trabalhando com a ideia de um programa de cerca de 1 hora de duração. Né? A bancada de entrevistadores. Né? Então, nós vamos ter, aí o Felipe, se puder, já vai colocando na telinha, né? Nós vamos ter no primeiro bloco a Adriana De Lorenzo, Adri, editora da revista Fórum, o André Barrocal, da revista Carta Capital, e a Lourdes Nassif, do jornal GGN. Então, já de cara, agradecer os 3. No segundo bloco, entra na sequência, nós vamos ter Cristina Serra, do ICL Notícias, Conceição Lemes, do Via O Mundo, e César Xavier, do Portal Vermelho. Então, esse é o time de entrevistadores. Esse programa vai ter transmissão simultânea, feita pelo Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé, pela página do Barão de Itararé, pela poderosa página do MST, pela TVT, a TVT está transmitindo o nosso programa, Jornal GGN, da Lourdes, do Luiz Nassif, transmitindo o nosso programa, Via O Mundo, da Conceição Lemes, TV Vermelho, do César, Pão com Ovo, que é um site do Rio Grande do Sul, e a TV Fórum vai retransmitir o programa às 22 horas. Feitas essas apresentações e com o time já montado, eu estou vendo que está faltando só o André, né? Aí entrou a Adri, é isso? Então, feitas as apresentações, nós passamos... Não, entrou a Cristina.
nós passamos, então, para a primeira bateria de perguntas. A Dri, da revista Fórum, começa. Dri, bola está contigo. Assim, antes de passar para a Dri, eu queria ver se o Stedley quer fazer uma saudaçãozinha inicial. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Um abraço especial aos meus entrevistadores. Espero que vocês sejam mais simpáticos do que os deputados fascistas lá da comissão. E me alegro porque vai ser só 1 hora, né? Eu já estava meio treinado para 7 horas. Então, agradeço a oportunidade, é um privilégio poder estar aqui com vocês, todos jornalistas muito experimentados e, sobretudo, comprometidos com o futuro do nosso país e com a classe trabalhadora. Espero poder comentar as questões que vocês levantarem para atender aos nossos ouvintes e acompanhantes em todo o Brasil. É um prazer estar com todos vocês. Um grande abraço, Miro. Espero que você tenha largado o cigarro. Larguei o cigarro, mas não larguei o Palmeiras. Espero que você tenha largado o Corinthians. Os palmeirenses agora estão tudo faceiro. Vamos nós, então. O Felipe está dizendo aqui que o André, da Carta Capital, chega logo em seguida. Então, ele fica para o segundo bloco, beleza? Então, vamos lá. Dri, a bola está contigo. A primeira pergunta. Boa tarde, Stedley. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Miro. Parabéns pela iniciativa do Barão de Tararé. Eu queria começar falando do governo Lula. Qual é a nota que você dá para esse governo Lula 3 e por quê? E se pudesse fazer um destaque na área da reforma agrária e da comunicação. Bem, o governo Lula, na minha opinião, ele tira 10 com louvor na política internacional. Porque aí depende mais da iniciativa e do carisma do próprio presidente e da equipe do companheiro Celso Amorim, que tem desenhado, digamos, as iniciativas da política externa. Sem desmerecer o ministro Mauro, que, na prática, pelo que eu conheço lá do funcionamento, ele fica mais responsável pela diplomacia do Itamaraty, que é mais formal, é mais burocrática, na minha opinião. E o time do Celso é que toma as iniciativas e prepara as viagens do Lula. Então, o presidente tem tomado muitas iniciativas, impressionante a capacidade e também o reconhecimento que as nações de todo o mundo têm tido, até pelo tamanho do Brasil, a nossa idiosincrasia de ser um povo plural, de defendermos sempre a paz e o convívio de todas as nações. Já na política interna, a minha nota é 7, porque tem alguns ministros que têm atendido com louvor. Na nossa militância, eu percebo que há muito carinho pelo trabalho que vem desempenhando o Flávio Dino, o Fernando Haddad, a ministra da Saúde, né? Porém, há outros ministérios que estão aquém das necessidades. E aí eu incluo, inclusive, o MDA. Nenhuma crítica pessoal ao ministro, que é nosso amigo, o MST sempre votou nele para deputado aqui em São Paulo, mas o MDA está aquém das necessidades, porque, vocês lembram, o MDA foi fechado no governo do capitão fascista. E, portanto, agora eles pegaram o ministério sem gente, sem orçamento, sem eira nem beira. Então, o MDA está se recompondo. E nisso se inclui o INCRA, que também tinha virado uma tapera velha, era apenas um balcão de negócios da fazendeirada para acertar suas contas antigas, para impedir que a reforma agrária avançasse. Então, há um passivo aí que, queiramos ou não, agora os novos gestores estão pagando a conta. Então,
é da nossa responsabilidade como movimento popular, assim como outros movimentos, a CONTAG, etc., nós temos que ser uma voz crítica para poder ajudar o governo a avançar. A nossa vocação não é ser bajuladores só porque nós elegemos o governo Lula, ficar quem. Então, é preciso que haja ações mais contundentes. Notem, nós já estamos há 6, 7 meses quase do governo. O problema da fome ainda não foi encarado com a seriedade que precisa. São 33 milhões de brasileiros e mudou pouco. Mesmo o PA, que é um programa fantástico criado lá no primeiro mandato do Lula, programa de antecipação, de compra antecipada de alimentos. Ele é importantíssimo para poder produzir alimentos e empoderar a camponesada. Porém, o governo reativou o programa, teve que passar de novo no Congresso, felizmente foi aprovado, mas o orçamento é desse tamanho. Então, colocaram lá 500 milhões, 250 milhões destinaram já para as prefeituras, que vocês sabem como é o modus operandi dos prefeitos, infelizmente, e 250 milhões ficou para a Conab operar. Para vocês terem uma ideia, assim que saiu o edital para que as cooperativas e associações, de forma coletiva, apresentassem projetos, foram apresentados na página da Conab projetos no valor que totalizaram 1 bilhão e 100 milhões de ofertas de produtos agrícolas. E lá no orçamento só tem 250 milhões. Eu tive, logo depois da CPI com o presidente Lula, e foi uma das coisas que eu comentei com ele. Não era uma audiência, era uma conversa de compadres, porque nós não tínhamos nos encontrado desde a posse. Aí eu disse a ele, presidente, se não botar mais dinheiro aí no PA, nós não vamos combater a fome. Não, e isso é urgente, é para ontem, não tem essa nheca-nheca. A mesma coisa, só para fazer um comentário, para vocês não dizerem que eu estou só puxando a brasa para a minha sardinha, é o tema das áreas de quilombolas e as áreas de povos indígenas. Aí tem que botar dinheiro, que senão não tem como você reparar fazendeiros, fazer a desintrusão, como se diz no jargão, e mesmo as áreas de quilombolas que precisam legalizar. A turma do INCRA não tem nem diária para ir lá e fazer vistoria em áreas dos quilombolas, para daí acelerar o processo de legalização. Então, é preciso acelerar muito, né? Várias iniciativas para nós atender aquilo que é o plano de emergência, que é urgente, diz o nome que o governo se comprometeu na campanha, para depois pavimentar o terreno e nós, então, a médio prazo, no segundo semestre, início do ano que vem, pensar ações mais estruturantes, seja para a produção de alimentos, seja para combater a desigualdade social. E aqui já quero compartilhar com vocês, na conversa com o Lula, antes que alguém pergunte, o Lula foi muito enfático em dizer, João Pedro, se eu tiver que fazer só 2 coisas. Primeiro, nós temos que reparar toda a nossa dívida histórica com os povos indígenas. E isso tu pode ficar tranquilo, não faltará recurso, que eu fiz ver a ele, olha, a situação dos povos Guarani e Caiová aqui no Mato Grosso do Sul, no nosso nariz, é pior do que Yanomami. Mas felicito o senhor pela forma como atuou de forma contundente para salvar o povo Yanomami. Salvar dos garimpeiros, da fome, da miséria. Mas aqui tem outro povo, quase em mesmo número. São lá uns 10, 15 mil Guarani e Caiová que estão sofrendo a mesma situação, encostadinho aqui de São Paulo, em Mato Grosso do Sul. Então, ele ficou até consternado, indignado com a situação, disse que vai tomar providência. E a segunda coisa que ele disse, eu penso dia e noite, o objetivo do meu governo, da minha missão aqui, é combater a desigualdade social. Então, tudo que for combater a desigualdade social, conte comigo e não medirei esforço, seja de medidas, de recursos, e é isso que eu vou brigar com meus ministros. Câmbio, camarada Dri.
Ô, Stedley, nós fizemos, vocês viram aí, nós fizemos já uma troca, o André chegou, então o André entrou, ocupou aí o espaço, então, segundo a fazer pergunta, é o André Barrocal, da revista Carta Capital. André, valeu, mestre. Vai lá. Perfeito, boa tarde, Miro, boa tarde às duas colegas, boa tarde também, João Pedro Stedley. João Pedro, eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma é sobre... E eu estou aqui, ó. Senhor, inclusive, esse já foi um comentário que você fez anteriormente numa live aqui da Carta Capital, me esqueci dele, então, mas vamos lá, você. Você falou agora há pouco... com todo mundo, viu? Não é só com vocês, eu reclamo com todo mundo, porque eu aprendi com os nossos amigos, com o Darcy Ribeiro, que essa deferência, senhor, senhor, é uma herança escravocrata. Nós temos nome e sobrenome, nós somos todos iguais, e, portanto, eu acho que é melhor a gente se tratar pelo nome, independente da função, inclusive, que cada um tenha. Câmbio. Perfeito. Vamos em frente. Pergunta, então. Perguntas, no caso, porque são duas. Você falou agora, nessa sua resposta, a respeito do tema causa indígena. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do chamado marco temporal, que é uma tese conservadora que, se vier a ser admitida pela Corte, na prática vai significar dificultar a criação de novas reservas indígenas. Em cima disso, duas perguntas. O que você acha que o Supremo decidirá e qual seria particularmente o voto do ministro Cristiano Zanin, ele que foi indicado pelo presidente Lula e até agora, em vários julgamentos, tem adotado posições conservadoras? A segunda pergunta é sobre um outro tema, um tema que diz respeito mais diretamente ao MST, inclusive diz respeito a essa CPI do MST, que o Miro descreveu aí como se aproximando de um fim melancólico. Esta semana deve ser a última semana de trabalhos da comissão. O relatório final dela deve ser apresentado na semana que vem. Mas, apesar disso, nós vimos hoje, duas propostas de requerimento apresentadas à CPI. Uma delas pretende quebrar os seus sigilos fiscal, bancário e telecomunicacional. É uma proposta do deputado Kim Kataguiri, que ele é vice-presidente da comissão. E o relator Ricardo Salles propôs quebrar o sigilo também de uma associação chamada Abropó, ou Abropó, não sei como é que se pronuncia exatamente. Gostaria de saber como o senhor recebe esses movimentos finais da CPI aí, que investe na linha financeira, digamos assim, contra você e contra o MST. Bom, primeiro vamos à causa indígena. Nós estamos todos aqui torcendo, né? Já que a Suprema Corte do STF tem toda a moral do mundo e autoridade, e não cabe a nós, e é muito difícil influenciá-los. Então, nós estamos na torcida. É óbvio que o marco temporal é uma questão histórica. Seria uma vergonha para todo o povo brasileiro se a Corte tomasse alguma decisão contra os povos indígenas. Essa invencionice de um procurador lá de Santa Catarina, que acionou o STF, é uma vergonha. Inclusive, aquele povo Xoclém, há muito tempo atrás, eu li um livro de um antropólogo da Universidade Federal de Santa Catarina, e o livro denunciava que até a Segunda Guerra Mundial, naquela região de Blumenau e Iborama, onde tinham as reservas, ainda eram contratados mateiros, como eles chamavam, para matar os povos Xoclém, e a prova eles tinham que trazer as orelhas das pessoas que eles assassinavam. E eu vi uma foto nesse livro de um saco de orelha na frente da prefeitura de Blumenau. Isso era lá por 1945. Ou seja, uma vergonha. É esse povo que agora está se reivindicando uma área lá, que inclusive é pouco útil para a agricultura, é área pública do estado de Santa Catarina, e um procurador, certamente com vocação fascista, entrou no STF para impedir que os Xoclém retomem essa área. Então, já na origem do processo, é um absurdo o que está acontecendo com os Xoclém.
Algum dia, as autoridades de Santa Catarina terão que reparar esse crime histórico que cometeram contra eles. Logo aí, não foi do século XVI ou XVII, foi do século XX, que mataram os Choclen em Santa Catarina e sobrou meia dúzia lá para contar a história. E, graças a esse antropólogo já falecido, eu tenho por aí o livro dele, mas é fantástico a denúncia que ele fez em relação aos povos Choclen. Se vocês entrarem no Google e colocar antropólogo da UFSC e povo Choclen, certamente vão localizar lá o livro dele, que foi editado, inclusive, pela universidade. Portanto, estamos todos torcendo para que o STF não cometa essa besteira. Mas, se nós estivéssemos na escola e fazendo bookmark pelo resultado, aposto em 7-3 a favor dos povos indígenas. Não? Porque já há 2 votos favoráveis, inclusive do relator. Não? Então, eu acho que a maioria dos ministros vão seguir os votos que já houve, e há 3 ministros que eu não espero muito. Não vou citá-los para amanhã depois não ter que me morder a língua. Né? E espero, já que você me provocou, que o ministro Zanin honre a confiança que o presidente Lula deu a ele. Ele foi colocado lá não para proteger os interesses do capital, é para proteger os interesses do povo brasileiro, que está escrito na Constituição. Não? E os povos indígenas têm direito aos seus territórios, é o que está na Constituição. Ninguém perguntou em que anos eles nasceram, nem aonde que eles moravam. Mas está claro que todos os territórios indígenas devem ser entregues aos povos indígenas, até porque a maioria da população não sabe. Mas um território indígena não é do índio, não é propriedade daquela nação, daquele povo. Um território indígena, pela Constituição brasileira, pertence à União, à nação toda, a nós todos que estamos aqui. Os povos que ocupam aquele determinado território chamado de reserva, eles são apenas zeladores. Não é? Zeladores daquele território. Zelador para quem? Zelador para o povo brasileiro, para cuidar da natureza, enfim, para cuidar os interesses de todo o povo. De maneiras que espero que o resultado da quarta-feira seja amplamente favorável aos povos indígenas. Assim como acho que o presidente Lula já comentou em alguma coletiva que aquela lei que está lá no Senado, que também é de iniciativa dos latifundiários, se porventura, Deus nos livre, o Senado cometer essa besteira de aprovar aquela lei do marco temporal, certamente o presidente Lula vai vetá-la, como ele já se comprometeu. Então, é isso que eu espero do marco temporal. Sobre a CPI, claro, a CPI termina dia 14 de setembro. Então, eles têm aí 2-3 semanas para ainda provocar factoides. Não? O deputado Kim me provocou lá durante a audiência e disse: você autoriza quebra de sigilo fiscal e não sei o quê do teu nome? Não? E eu disse na cara dele: eu não cometi nenhum crime, não há nenhum desvio de recurso público, nunca manuseei finança nenhuma, nem aqui de casa quem manda é a mulher, como diz outro. Não? De maneira que não há motivo nenhum para ficar imaginando quebrar sigilo, etc. e tal. Até porque, recentemente, o ano passado, um dos advogados aí dos ruralistas entrou com uma ação contra mim por uma ocupação que houve não sei aonde, em Mato Grosso do Sul, e o juiz mandou bloquear minha conta bancária. E aí bloqueou. Aí encontraram lá na conta bancária R$ 3.400. Né? Ridículo, né? Para pagar possíveis danos que houve na área. Então, eu acho que isso aí é uma maneira, inclusive, do Kim tentar se recompor com sua base,
porque eu soube que houve muita repercussão negativa entre os seguidores dele, porque ele não teve coragem de fazer o verdadeiro debate sobre os problemas brasileiros, sobre o futuro do Brasil, sobre a realidade agrária. Então, ele não teve coragem de fazer as perguntas lá da audiência, pagou mico, porque em determinadas situações eu pedi para ele, anota aí, Kim, tu que é jovem, tu ainda tem tempo para aprender. E isso viralizou nas redes. Então, eu acho que é uma forma dele se vingar e agora pedir para a CPI fazer essa quebra de gelo, que é uma besteira. Eu imagino que já foram mudados os deputados na CPI e agora o governo tem maioria e esse tipo de iniciativa certamente não vai passar. Assim como o relatório já está pronto desde a segunda semana que começou. O Salles com a equipe dele, já fez um relatório, que é um relatório tentando incriminar a reforma agrária, o governo. Não tem nada a ver com pesquisa ou com contraditório. Eles nunca ouviram nenhum contraditório lá. De maneiras que eu espero que, inclusive, essa nova maioria que se formou na CPI, com novos indicados, derrubem o relatório do Salles e que os deputados que apoiam o governo aprovem um outro relatório condizente com a realidade agrária e com a necessidade de reforma agrária no Brasil. Grande abraço, André. Valeu. Vamos lá para a terceira pergunta desse bloco, Lourdes Nassif, de Jornal GGN. Vai lá, Lourdes. Olá, Stedley, prazer estar com você aqui. Eu gostaria de falar sobre... É meio que uma continuação dessa CPI do MST, sobre o bolsonarismo. O bolsonarismo saiu do armário com a eleição de Bolsonaro e um dos movimentos mais agredidos nesses 4 anos foi o MST. Você tem os indígenas, você tem os quilombolas, mas o MST dos movimentos sociais foi o que mais levou lambada desse pessoal. Na sua avaliação, o bolsonarismo consegue sobreviver a esse tanto de denúncias que o Bolsonaro está vivendo, ou ele já não precisa mais de Bolsonaro e já é uma força de extrema-direita colocada no país? Ou seja, teremos que conviver com isso ainda há muitos anos. Te agradeço a denúncia, Lourdes. É verdade, nós sofremos muito, sobretudo durante a campanha de 18, o capitão fascista estimulou todo tipo de ódio e de violência, não só contra nós, contra os povos indígenas, contra os quilombolas, como você disse, mas contra todos os pobres que vivem nas periferias. Ele é o autor, porque é da natureza da ideologia fascista. Eles não admitem democracia, não admitem autoridade do Estado, desde que foi criado o Estado capitalista, depois da Revolução Francesa, a segurança pública é um papel do Estado, cuidar da segurança dos cidadãos. Ele quer voltar ao pré-capitalismo e quer que as pessoas, cada um, se arme e cuide da segurança. Isso é um atraso absoluto, mas mais do que atraso ideológico, foi o que provocou toda essa violência, do aumento de mortes, do aumento da circulação de armas, que, no fundo, acaba, inclusive, matando policiais. Porque essa montoeira de fuzil que anda por aí acaba caindo na mão dos bandidos e eles atiram contra a polícia. Então, aproveito para fazer essa denúncia desse clima de violência e ódio e antidemocrático que veio nesses últimos, sobretudo, 4 anos. Agora, vamos à política geral. Eu não gosto de usar a expressão bolsonarismo. Eu acho que no Brasil, como em qualquer sociedade capitalista ocidental, sempre houve, historicamente, uma parcela de 10%, mais ou menos, da população que aderem às ideias de extrema-direita, ou, se quiserem, fascistas, antidemocráticas, antipovo, antipobre.
antipopulação negra, com a intolerância religiosa contra os povos de terreiro. Isso existe em todo mundo, capitalista ocidental. E aqui no Brasil também. Historicamente, nós tivemos ao redor de 10, 15% da população, desde os integralistas, lá na época da década de 30, depois com o Getúlio, né? Depois com a ditadura militar, sempre houve essa parcela. A novidade foi que, com a crise de 2014 para cá, uma crise do capitalismo, o que fez a burguesia? Primeiro, botou toda a culpa da crise na Dilma, que agora ficou comprovada, não teve nenhum crime. Até o Tribunal Regional Federal a inocentou. Quero saber quem é que vai devolver agora os anos perdidos ou roubados dela. Quem é que vai devolver a reforma trabalhista e previdenciária que o Temer impôs? Não? Bem, agora, para nós entender como acontece mesmo, diante da crise capitalista, a burguesia, para proteger os seus privilégios, primeiro, botou a culpa na Dilma, usou a Globo. Todo santo dia no Jornal Nacional dizia: a culpa é da Dilma, a culpa é da Dilma. Não? E isso convenceu as amplas massas. Tanto é que, quando veio o golpe, as massas não defenderam a Dilma. Bom, aí eles impuseram um governo títere do Temer para nos impor aquelas duas reformas e mais o teto de gastos, que era uma maneira de proteger os interesses da burguesia e jogar todo o peso da crise capitalista sobre aquelas trabalhadoras. E assim foi. O resultado foi 70 milhões de trabalhadores perderam sua renda fixa, trabalho com CLT e assim por diante. Não? E aí, não contentes, em 2018, a burguesia apostou no capitão fascista. Não? Foi ela que bancou, com seu poder econômico, com seu poder político, com seu poder mediático, a eleição do Bolsonaro. Bolsonaro não tem força própria. E por isso que não devemos usar bolsonarismo. Bolsonarismo é se fosse algum ideólogo, alguma doutrina que sustentasse a ação política. Não é isso que se trata. O capitão Bolsonaro é um lumpen da burguesia. Ele não tem força própria. Por isso que, passados 6 anos, e não resolvendo a crise capitalista, parte da burguesia abandonou o capital. Parte da classe média abandonou o capital e migraram, graças a Deus, para apoiar o Lula, que foi o que nos permitiu nós derrotar. Não? Bem, agora vocês já estão vendo. Em 6 meses, 10% daqueles que votaram do Bolsonaro, os mais pobres, os trabalhadores, já estão apoiando o Lula. Não? Porque perceberam que a vida pode melhorar com um novo governo. Então, eu acho que vai continuar os 10, 15% de extrema-direita na sociedade brasileira, que se manifesta na sociedade civil, que se manifesta nas PMs, que se manifesta nas Forças Armadas, mas eles não são maioria. E nunca serão. O capitão só chegou ao governo, e essa é a novidade do caso, porque a burguesia brasileira apostou nele. E, felizmente, agora parte da burguesia brasileira criou juízo e o abandonou. Por isso que o Poder Judiciário, que é também reflexo dos interesses da classe dominante, é que adotou postura diferente em relação ao Bolsonaro. Eu, pessoalmente, acho que até não deveriam prendê-lo, para ele não se transformar em vítima e não dar motivo para os seus 10% de seguidores. Eu acho que ele deveria ser definhado ao longo do tempo para terminar na lata do lixo da história, que é o lugar dele, porque ele não tem a representação. É claro que esses 10, 15% vão continuar elegendo muita gente no Brasil, não? Mas a maioria do povo brasileiro não é de direita, não é de extrema-direita, e eu espero que, com a democracia voltando mais forte
mais pujante, nós consiga, então, eliminar essa força antidemocrática que está presente nesses 10%. Câmbio, camarada Lourdes Nassif, um abraço a toda a família. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito a Dri, Revista Fórum, André Barrocal, Carta Capital, Lourdes, GGN. Então, já vamos mudando o time para entrar a segunda bancada de entrevistadores, beleza? Obrigadão a vocês três. Beijão. Beijão. Um beijo. A segunda bancada, então a gente chama Cristina Serra, do ICL Notícias, Conceição Lemes, do Viu Mundo, e César Xavier, do Portal Vermelho. O Felipe me lembrou aqui de fazer um pedido que é básico, para todo mundo se inscrever no canal do Barão do Tararé, se inscrever, dar like, né, curtir, né, para fortalecer esse nosso canal, para fortalecer todos os canais da mídia alternativa progressista brasileira. Então, o Felipe me deu esse toque aqui. Já estamos, então, com a próxima bancada. Começamos com Cristina. Cristina, a bola está contigo. Som. Agora sim. Obrigada, Miro, pelo convite e boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Queria dizer para o Stedley que é um prazer estar aqui conversando com ele sobre temas tão importantes. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente, até em função de tudo que a gente vem, de outras respostas aqui que você trouxe, Stedley. Eu queria uma análise sua sobre o seguinte: a gente tem uma concentração fundiária nesse país, né, que nos mantém presos, digamos assim, ao século XIX. Né? A gente não consegue, não dá para a gente dizer que o Brasil está no século XXI, muito por conta dessa estrutura agrária extremamente concentradora. Por isso que eu digo que, nesse aspecto, é como se a gente estivesse ancorado ainda no século XIX. Em função do quadro que a gente tem hoje, né, diante, claro, do imobilismo total nessa área de desconcentração fundiária no governo do capetão, como você fala, ou do inelegível, e agora uma possibilidade de retomada com o governo Lula, mas entendendo também as limitações desse atual governo, né, em função da composição, né, e desse arco de alianças tão amplo, né, que apoia o governo, qual é a perspectiva que a gente tem para um avanço na reforma agrária? Se e quando, né, se é que é possível a gente tentar ter alguma expectativa em torno de prazo, né, mas em que cenário, digamos assim, a gente poderia, de fato, avançar nessa questão que é tão fundamental para esse país, para a democracia, para combater a desigualdade, né? E te pergunto também, como é que você vê o papel dos comunicadores, dos jornalistas nessa questão, diante da avalanche de mídia, né, deste setor, a fazendeirada, como você falou há pouco, né, que tem tanta força nesse país, né, no Congresso, enfim, tem tanta força e poder, né, e tem uma avalanche permanente de mídia, né, o agropop, a gente vê isso nas novelas, né, tentando pintar esse mundo do agronegócio como uma grande solução para o Brasil. Então, eu queria a tua avaliação nesse sentido, né, de que forma ou quando a gente vai ter um cenário em que essa questão da reforma agrária possa, de fato, avançar e nosso papel como comunicadores diante dessa avalanche de mídia da fazendeirada. É isso, obrigada. Eu agradeço, Cristina. Uma bela pergunta. Lamento em ter apenas 5, 6 minutos, porque isso poderia usar 6 horas lá da CPI, mas eles não aprenderam. Nós, de fato, somos uma sociedade extremamente desigual, porque a nossa raiz escravocrata e de 400 anos de colônia do capitalismo europeu nos trouxe a essa situação. E a sociedade brasileira, do ponto de vista da propriedade da terra,
é o segundo país de maior concentração do mundo. Nós só perdemos para o Paraguai. E como lá no Paraguai os latifundiários são brasileiros, a taxa é nossa de qualquer maneira. E há também uma ideologia, como você citou aqui no Brasil, patrimonialista, que induz a que qualquer capitalista ou qualquer um, quando tem uma renda extra, já quer comprar terra, ainda que não seja agricultor. Os Estados Unidos fizeram uma reforma agrária em 1862 até 1900, e lá se criou uma mentalidade que a terra era para agricultores, aqueles que sabem cultivar. Por isso, os fazendeiros dos Estados Unidos são agricultores. Aqui no Brasil, não. A fazendeirada mora em Morumbi, mora na Tijuca, mora em Salvador, mora em Paris. Eles não são agricultores, eles não moram na fazenda. Eles são patrimonialistas. Fernando Henrique, com o que sobrou da campanha de senador, comprou uma fazenda de 1.500 hectares, lá perto de Brasília. Luxemburgo, que agora está tirando leite de pedra no meu time do Corinthians, tem fazenda em Tocantins. Ele não sabe diferenciar um pé de abóbora do que de melancia. Você pega artistas, tem fazenda. Para quê vai ter fazenda? É por causa dessa mentalidade patrimonialista, como se fosse chique você ter fazenda no Brasil, infelizmente. E isso vai lá para ideologia, né? Como você estava dizendo. A classe dominante é dominante, como dizia o Marx, porque ela domina as ideias. Não é só porque ela tem poder econômico. E ela domina as ideias pelas escolas, pela universidade e pela mídia. Ela usa vocês, não vocês que estão aqui, usa os meios de comunicação para legitimar o seu projeto de dominação, de exclusão, de concentração. Então, o papel da Globo, o papel da mídia é só legitimar para os pobres, para os excluídos, as ideias da burguesia. E é por isso que eles se transformam em classe dominante, porque eles dominam o que os pobres pensam. Não? 60%, a professora Hermínia Maricato, viu, Altamiro? Sugiro que você convide ela para também uma rodada aqui. É uma das grandes urbanistas nossas. Ela cansa de dizer, mais de 60% das moradias nas grandes cidades brasileiras é fruto de ocupação. Ninguém vendeu o lote. As pessoas tiveram que ocupar e construir a sua casa. Mas aqueles mesmos que ocuparam, se perguntavam, você é a favor da ocupação de terra? Eles dizem não, influenciados pela Globo. Ele é um ocupante, mas ele não se dá conta da sua consciência de classe, da sua condição de classe. Então, felizmente, nós temos heróis como vocês que nos ajudam a esclarecer, mas ainda de forma limitada. E qual seria a reforma agrária possível? Agora, bem, num governo Lula, como eu comentei na primeira, ainda nós temos que combater com o plano de emergência. Nós temos que combater a fome. Nós temos que resolver os conflitos que tem. As 60 mil famílias acampadas, que estão lá 5, 6, 20 anos. Tem que resolver o problema dos acampados. Isso é de emergência. Temos que resolver o problema da fome, que atinge 33 milhões de pessoas, e outros 60 milhões que se alimentam mal. Então, eu vejo que o governo Lula tem que atuar no que é emergente, para nós poder ir acumulando força e resolvendo os problemas urgentes. A médio prazo, com medidas mais estruturantes e que ultrapassam 4 anos, eu acho que nós temos uma aliada importantíssima nas mudanças que nós precisamos para o campo, que se chama a natureza. O latifúndio e o agronegócio não produzem alimentos, eles produzem commodities, que nem se deram o luxo de traduzir para o português. Commodities são mercadorias agrícolas ou minerais padronizadas no mundo inteiro. Mercadorias, não é alimentos. Então, por que eu estou dizendo que a natureza está a nosso favor? Porque é a agricultura familiar que produz alimentos. Então, se a sociedade brasileira quiser produzir alimentos, terá que dar outro destino
para os bens da natureza, que não seja o agronegócio. O agronegócio e o latifúndio agridem o meio ambiente. Eles desmatam, botam fogo e usam o veneno mata a biodiversidade. O grande cientista que faz parte, inclusive, do IPCC da ONU, o Carlos Nobre, ele disse: para o Brasil cumprir a sua agenda, não basta assinar o Acordo de Paris ou de Quioto. Nós teríamos que reflorestar 50 milhões de hectares no Brasil para poder combater o câmbio climático. Não basta simplesmente dizer desmatamento zero. Nós temos um passivo que tem que corrigir. Agora, pense comigo, quem é que vai reflorestar? Só os agricultores, só os camponeses. A fazendeirada não vai reflorestar, entendeu? Então, e isso seria uma tarefa de reforma agrária também, reflorestar. Nós, como distribuição de terra, temos defendido para o ministro Paulo Teixeira, para o Lula, para todo mundo, público, nós temos que trazer a reforma agrária mais próxima da cidade e diminuir o tamanho do lote. Aquele lote do INCRA, 15 hectares por família, é uma medida do passado, do tempo da reforma agrária clássica. Agora nós podemos dar 1, 2 hectares, mas tem que ser próximo da cidade. Aí o sujeito vai ter galinha caipira, vai ter ovo orgânico, vai ter leite, vai ter horta, vai ter frutas, e vai ficar muito bem de vida sem morar lá no fim do mundo. Então, essas são as ideias que nós temos para a reforma agrária e para as mudanças de médio prazo. Um abraço, Cristina. Obrigada, Stedley. Valeu. Conceição, viu o mundo, a bola está contigo. Antes de mais nada, obrigada, Miro, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigadíssima, Stedley, pelo teu trabalho de uma vida toda, e também um abraço para os meus colegas de bancada. Stedley, eu vou ficar em cima da CPI, né? De lances que aconteceram na CPI. O Ricardo Salles e o Zucco, eles têm feito diligências em alguns assentamentos. E eles, chegando nesses assentamentos, eles invadem, eles desrespeitam os assentados. Eu gostaria de saber, primeiro, quer dizer, como é que você vê esse comportamento deles, né? Isso é uma coisa. O objetivo dessa CPI, o objetivo claro, é criminalizar o MST. Só que, na prática, vocês têm mostrado que não é aquilo que era vendido, né? Inclusive pela mídia. Te pergunto, essa CPI acabou dando visibilidade ao MST, quer dizer, visibilidade às coisas boas do MST. Na prática, ela não foi um tiro de canhão no pé desse pessoal, embora, claro, eles não vão admitir. Levar você, então, para a CPI não foi um negócio, sabe, um tiro de canhão, porque eles não imaginavam alguém com o teu conhecimento, com tudo que você mostrou, não é? E mais uma coisa, como foi para você? Você chegou na CPI assim, num cortejo, com mães de santo, com filha de santo, com movimento social, com parlamentares, quer dizer, super festejado. E saiu abraçado, não é? Super comemorado. Como é que foi essa emoção para você de ter vivido isso? Bem, te agradeço, Conceição. Um grande prazer revê-la, ainda que na telinha. Quem sabe algum dia eu vou ver na telinha da Globo você fazer comentários lá. Brincadeiras à parte, o Salles e o Zucchi, eles estão seguindo um script fascista. Porque qual é a metodologia deles? Eles têm contato com dissidências bolsonaristas,
gente que praticava violência, que praticava todo tipo de estripulia no assentamento, e que, por conta disso, as assembleias de assentamento ou de acampamentos expulsaram ou tomaram alguma medida de proteção das famílias. Tá? E, com isso, esses bolsonaristas, que são lumpen, como eu tratei de explicar para eles na CPI o que era o significado do conceito, tá? É claro, quando eles vão no assentamento, eles já vão com esse endereço, já vão com esse contato. Eles não estão preocupados em saber como é que está a vida aqui nesse assentamento, há algum problema, fazer uma pesquisa com algum critério de verdade. Tanto é que eu provoquei eles. Se vocês quiserem pesquisar acampamento e assentamento, por que isso não contrata as universidades? Que os professores sabem fazer pesquisa, agora vocês não. Vocês não respeitam nada, nem critério de aleatório, nem critério de representação. Mas é claro, porque a diligência dele é para produzir factoides para as redes deles. Então, eles já vão lá, naquela base social. Muitos deles, inclusive, como foram expulsos pelas assembleias dos acampamentos e assentamentos, nem moram mais em áreas de reforma agrária. Então, eles têm que pescar o cara, e levar junto para produzir aqueles vídeos e aquelas estupidezes que eles fazem. Então, nós não estamos preocupados, porque isso não tem repercussão nem na nossa base, só tem repercussão na base deles, mas não fura a bolha. E, evidentemente, que eles tinham a intencionalidade com a CPI, assim como você disse, criminalizar a luta social, não é só nós. Eles queriam chantagear o governo, como conseguiram, e eles queriam, de certa forma, se proteger dos crimes que eles cometem no campo. Como eu repeti lá na CPI, por exemplo, com aquele deputado do Mato Grosso do Sul. Tudo que o senhor está dizendo aí de nós, você se enganou. Quem comete isso são os fazendeiros lá do seu estado, contra o meio ambiente, contra os povos indígenas. São eles que usam o veneno, não somos nós. Enfim, mas o objetivo era chantagear o governo. E o governo, no início, não se deu conta. E nós sentimos, porque o governo não se preocupou com a nomeação de deputados, então isso gerou uma maioria da extrema-direita. Notem, vocês devem ter acompanhado, a CPI era tão factoide que nem a frente parlamentar do agronegócio, como agora eles estão divididos e parte está no governo, nem eles indicaram. Então, nós não encontramos lá parlamentares ruralistas, nós encontramos o pessoal da PM, delegados de polícia, o pessoal da violência, que não entende nada de agricultura, nem entende nada. Por isso que eu ficava dando a resposta e lá pelas tantas me irritei, com aquele... Anote, pelo amor de Deus, senão eu vou ter que repetir 10 vezes. A mesma coisa, porque eu sentia que eles não eram do ramo. E isso, claro, a CPI, ainda que a Conceição tenha dito, não, mas vocês fizeram uma limonada do limão. Pode ser que a gente utilizou aquele espaço para fazer propaganda da reforma agrária, para defender o MST. Fizemos o que é a nossa obrigação. Mas a CPI sempre é muito ruim, porque ela acaba te exigindo muita energia, se preparar, ir para lá. Então, é um tipo de atividade que não ajuda a reforma agrária, só prejudica. E isso nós percebemos que também afetou o segundo escalão do governo, que estava todo mundo encagaçado. Se eu for chamado na CPI, o que eu vou dizer? Então, nós tivemos que matar no peito, como diz a coisa. Não se preocupe, vocês não vão para a CPI. Nós responderemos a tudo que teremos. Bom, felizmente, nesse processo de mudanças parlamentares, o governo, então, já agora, há 15 dias atrás, se mexeu, trocaram alguns deputados na CPI, e isso criou uma outra maioria, que eu acho que com isso, como eu expliquei na outra pergunta, vai criar um novo cenário
os resultados. Mas é uma pena, porque mesmo nessas diligências, é tudo dinheiro público, né? Eu vi aí algumas que eu pude ver de longe, como os outros, mas vai lá os deputados aí com aquela parafernália, 10 viaturas da Polícia Federal, como se alguém fosse fazer alguma coisa contra um deputado. Né? E nós não somos violentos, nós vamos pela paz. Então, temos 40 anos de história. Quem morre do nosso lado são os trabalhadores, são os defensores dos trabalhadores, são advogados, são religiosos, até jornalistas foram assassinados porque estavam do nosso lado. Né? Então, a violência sempre vem do lado deles, do latifúndio, do capital. E por isso que nós estamos tranquilos e espero que a sociedade brasileira se dê conta desse tipo de maniqueísmo que esse setor da extrema-direita, usando dinheiro público, acabou impondo lá na CPI, que, graças ao governo e aos partidos que são a base agora parlamentar, vão encerrá-la dia 14 de setembro. Câmbio, Conceição. Como é que foi para você? A última pergunta. Você chegou nos braços dos movimentos sociais, né? Foi um cortejo. E depois você saiu mais abraçado ainda. Como é que foi para você isso? Foi muito emocionante, né? Isso é, como dizem, aquela energia, né? Nem sei explicar psicologicamente como afeta a gente, mas eu fiquei revigorado, né? Me sentindo assim, com muito mais força de representar todos aqueles, porque estavam lá todas as religiões, não foram as mães de santo, que são nossas amigas de muito tempo, a igreja anglicana, os freis franciscanos, enfim, os presbiterianos, porque o MST é fruto da solidariedade do povo brasileiro, que se manifesta através de entidades, de sindicatos, estava lá a CUT, estava lá os deputados. A turma ficava assustada porque eu estava lá naquela tortura coletiva e cada pouquinho vinha um deputado de um partido, vinha o governador do Ceará, vinha uma companheira, um companheiro me dar um abraço, né? E eu recebi aqueles abraços com uma energia positiva que nos ajudava a defender, porque foi isso a vida inteira do MST. Os 40 anos nosso é uma história da solidariedade do povo brasileiro. E só por isso que nós existimos. E me surpreendi ainda mais, já pela tua curiosidade, porque depois de 7 horas, às 21h30, eu, acompanhado com os nossos deputados, é claro, que daí fomos jantar, eu imaginava que a Câmara já estava vazia, porque eles não deixaram entrar o povo Ao contrário, escolheram a menor sala, só 80 pessoas. Então, só entraram deputados e assessores, alguns assessores. E na frente da minha sala, havia uma outra sala maior, que cabiam 200 pessoas, e lá se concentraram os apoiadores nossos, que acompanharam pelo telão. E a minha surpresa maior foi na saída, porque quando eu saí da nossa sala, o povo saiu da outra sala e, de novo, me abraçaram, me cumprimentaram. E eu não fazia ideia que, pior para eles, né? Resistir 7 horas só assistindo deve ter sido uma tortura muito grande, mas eu entendi como um gesto generoso de solidariedade deles, não só comigo, mas com todo o MST, porque, não sei se vocês sabem, em todas as áreas de assentamento, nas nossas escolas, em todas as áreas de acampamento, a nossa turma colocou telão, né? E a nossa base acompanhou em todo o Brasil. Depois, no outro dia, eu fui ver o resumo que a nossa turma fez, e aí eu me emocionei mesmo, viu? Aí tu vê um acampamento lá de Roraima, o pessoal naquele calorão acompanhando, outro acampamento no Pantanal, a minha turma lá das cooperativas no Rio Grande do Sul, né? E as mensagens que chegaram depois, nós aqui paramos a escola e todo mundo ficou assistindo e torciam como se fosse Corinthians e Palmeiras. A cada gol que eu fazia, eles vibravam e vai lá, João Pedro. Enfim, foi muito emocionante para toda a nossa base, para todos
nossos amigos. Eu tive agora na Bahia, né? Coincidiu com a diligência da CPI. Aí me convidaram para ir dar uma palestra lá na faculdade no campus, aliás, da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, lá de Teixeira de Freitas, que tradicionalmente era um espaço. Teixeira de Freitas tinha milicianos, clube de tiros, ficaram 6 anos fazendo provocação contra todos os pobres. E eu até pedi para os companheiros, haverá provocações? Não, a UNEB é um campo acadêmico, a estudantada está do nosso lado, e fui lá com o coração aberto. Cheguei lá, tinha um auditório com 300 pessoas, e fiquei lá 2 horas com eles, e aí uma das professoras disse, o senhor não se assuste, de novo me chamou de senhor, você não se assuste com esse povo, porque esse mesmo povo nós botamos aqui num telão, fizemos e acompanhamos em sala de aula, até o depoimento lá na CPI. Então, você vê, houve muitas manifestações de carinho e de atenção, né, para aqueles episódios. Grande abraço, Conceição. Valeu, Conceição. Última perguntinha, César, do Portal Vermelho. Vai lá, doutor César. Olá, a pergunta da Conceição tem clima de fim de entrevista, mas eu vou ter que fazer as minhas aqui, João. Parece que a CPI está se esgotando, né, em seus objetivos, promete terminar nas próximas semanas, não terminou ainda, mas eu acho difícil ter aí uma bala de prata que mude o contexto do que a gente está vendo. Eu queria fazer 2 perguntinhas. Existe aí uma disputa, eu acho, no fundo, né, eu acho que é a principal disputa, que é pelo financiamento da agricultura, no fim das contas, né? Acho que esse é um dos objetivos centrais desse tipo de estratégia. E eu queria saber de você, assim, o agronegócio ele tem lá a sua hegemonia, né? Hoje a gente tem o Centrão com muito poder no Congresso. Então, eu queria saber de você quem sai maior, né, desse processo, o agronegócio ou os assentamentos de reforma agrária? A reforma agrária, a agricultura familiar cresce, né, nesse processo, conforme já foi falado aqui, né, o MST ganhou uma grande visibilidade. E a outra pergunta essa é a 5ª CPI, né, com acusações, investigações sobre o movimento e sobre a reforma agrária, né, sobre a questão da terra. Como que ela se compara, né? Ela está terminando aí, como que ela se compara com as anteriores no tratamento dado ao movimento e qual o legado que ela deixa para a sociedade brasileira? Muito bem. Te agradeço, César, a reflexão. Bom, primeiro, o contexto da CPI é de uma batalha ideológica. Lá não se decidiu nada de futuro, nem de políticas, e certamente o relatório também não vai encaminhar nada. Porque era, no fundo, apenas uma batalha ideológica. De um lado, a extrema-direita, né? As viúvas do capitão, nem sequer era a bancada ruralista, e, de outro lado, a esquerda, nós, né? E outros de esquerda que foram convocados lá, o reitor da UNB, né? Nosso querido professor Geraldo, um grande jurista, foi lá e deu uma aula também de direito para eles, né? Iam convidar, eu não acompanhei, porque como eu viajei para a Bahia, o próprio Eduardo Moreira, né? Do ICL, né? Estava lá na convocação. Por que convocar o Eduardo Moreira? Porque eles querem confronto com a esquerda, né? Então, houve esse confronto, é uma batalha ideológica. Felizmente, como a Conceição e outros de vocês comentaram, eu acho, independente da minha presença e do MST e das diligências, eu acho que nessa batalha ideológica nós ganhamos. Foi 7-1. Agora nós pegamos o alemãozinho fascista, né? Então, nós ganhamos a batalha ideológica na sociedade, ganhamos lá dentro, né? E é isso que ela se restringiu. Mas eu acho que ela não teve repercussão prática em outros campos da luta de classes, nem da luta pela política agrícola, nem da luta pela reforma agrária. Né? E agora, aproveitando a tua deixa, eu queria aproveitar esse espaço privilegiado para comentar sobre a realidade agrária. Lá na realidade agrária, a luta de classes real, hoje, acontece entre 3 modelos de agricultura.
O primeiro modelo é o latifúndio. Aqui, latifúndio predador. Não é simplesmente sinônimo do conceito latifúndio como grande propriedade que vem da palavra latina. Aqui, latifúndio predador é um modelo do capital que vai lá para a fronteira agrícola, que vai para a Amazônia, que vai para o Pantanal, que vai para o Cerrado e acumula capital se apropriando dos bens da natureza. É aquele movimento que a Rosa Luxemburgo descreveu num capítulo muito interessante no início do século, sobre a acumulação primitiva na agricultura. É isso que uma parcela dos capitalistas brasileiros faz. Não é atrasado do ponto de vista de capital. Quem é que financiava os garimpeiros Yanomami? 2 empresas, uma canadense e uma belga. Quem é que compra a madeira exportada da Amazônia em tora? Uma empresa de Mississippi e outra da Europa. Então, é o grande capital que está financiando o latifúndio predador. Que, inclusive, eu levei lá para a CPI um livro do delegado Saraiva denunciando todo esse processo expoliativo. Bom, depois nós temos o agronegócio. O agronegócio, como eu já disse, é um modelo do capital para produzir commodities. Eles produzem muita riqueza, tá? Porém, eles usam uma base tecnológica também destruidora, porque eles usam monocultivo, então onde tem soja é só soja, onde tem algodão é só algodão, e aí usam o agrotóxico. E o agrotóxico é mais perverso para a natureza do que a queimada. Porque até os índios praticavam a coivara e a queimada. E a natureza se regenera. Mas contra o agrotóxico ela não se regenera, porque são venenos químicos que matam os micro-organismos que tem no solo, contaminam as águas, contaminam os rios e contaminam até as nuvens, porque tem secantes aplicados na soja para uniformizar a secagem que sobe nas nuvens e depois volta com a chuva. Então, o agronegócio também tem um passivo ambiental gravíssimo. E ele hoje está dividido naquilo que eu disse lá na CPI. Uma parte do agronegócio é burro, porque continua querendo lucro fácil e não pensa no amanhã. E tem uma parte do agronegócio que se deu conta dos limites. Essa parte do agronegócio migrou e apoiou Lula, que é hoje representado pelo ministro da Agricultura, o Fávaro, que é um agronegócio inteligente, que quer fazer uma agricultura, como eles estão chamando agora, regenerativa. Ou seja, tem que fazer uma agricultura que seja adequada com o meio ambiente. Então, esse agronegócio é nosso aliado, porque eles querem também salvar a floresta, querem salvar a natureza, querem mudar suas práticas. Muitos desses fazendeiros estão migrando do NPK químico para biofábricas de bioinsumos. Muitos deles estão migrando da semente transgênica para a semente convencional. O Fávaro me disse, esses dias eu almocei com ele lá em Brasília, ele é muito amigo do Blairo Maggi, que apoiou também o Lula. Ele disse, o Stedley tem uma novidade boa para ti. Pronto, me conte logo. Ele disse, o Blairo Maggi está fazendo migração e os 200 mil hectares que ele tem de soja, ele vai plantar na próxima safra tudo soja convencional. Ele disse, eita, cabra esperto. Esse vai longe, porque ele vai pensar produzir soja adequado com o meio ambiente. E aí ainda o Fávaro tirou um sarro e me disse, tá bom, não é só pelos amores dele para o meio ambiente, é que a Europa está pagando 10% a mais na soja. Então, olha a inteligência. Além de preservar o meio ambiente, ele vai ganhar mais, né? Produzindo uma soja convencional, não transgênica, né? E no futuro sem agrotóxico. Então, esse tipo de agronegócio, nós queremos diálogo, até porque já apoiaram o governo Lula, ou seja, já migraram. Agora, o latifúndio predador e o agronegócio burro são eles que financiaram o 8 de janeiro. Por isso, quando o Zucco e o Salles se empenharam na nossa CPI, era para, de certa forma, se proteger contra o governo da CPI do 8, porque eles estão convocados para dizer lá quem é que financiava as manifestações nos quartéis em todo o Brasil, as caravanas a Brasília, que foram lá
fazer o 8 de janeiro. É a turma deles, do Zuc e do Salles. E eles têm obrigação, eles têm dívida a prestar com a justiça brasileira. Então, a CPI contra nós era uma maneira deles se proteger. Ou mesmo dizer para o governo, se vocês forem muito a fundo lá na CPI do 8 de janeiro, olha que nós aqui chamamos o Rui Costa. Olha que nós aqui chamamos os ministros. Tá bom. Foi lá o Fávaro, foi lá o Paulinho Teixeira. O que resultou? Nada. Porque ninguém cometeu crime. Está todo mundo querendo um Brasil melhor. Então, e, por último, para não fugir da pergunta, o terceiro modelo que está em disputa é a agricultura familiar. Mas não uma agricultura familiar atrasada, então o cara tem que voltar para a enxada, coitado do camponês. Não estamos falando do camponês pré-capitalista. Nós estamos falando de uma agricultura familiar moderna. E por isso que nós temos defendido não só a MST, a CONTAG, a CONTRAF, todos os movimentos do campo. Nós queremos uma agricultura familiar que use sementes crioulas, sementes melhoradas. Não precisa ser transgênica. Nós queremos uma agricultura familiar que produza alimentos saudáveis. E, para isso, ela tem que adotar a agroecologia, que é uma matriz tecnológica que aumenta a produtividade da área e aumenta a produtividade do trabalho. Nós queremos adotar a mecanização agrícola. Foi isso que eu fui lá ver na China. Eu passei 10 dias, eu fui com o Lula, mas não voltei com o Lula, eu fiquei lá. E a Universidade da Agricultura da China, da qual nós temos relações, me levou lá durante 10 dias. Fui visitar áreas de experimento agrícola, fui nas fábricas de bioinsumo, fui ver as fábricas de máquina agrícola. E todo esse avanço tecnológico, que a China está bem mais adiantada que nós, porque lá não tem agronegócio, né? Lá eles fizeram a reforma agrária. Então, toda a tecnologia agrícola é para a agricultura familiar. E eles, graças a Deus e a Confúcio, eles têm uma teoria de que todos os negócios só têm futuro se forem aplicada a teoria confuciana do ganha-ganha. Ou seja, os dois parceiros têm que ganhar. A ideologia capitalista não, é lucro para mim, foda-se os operários, que são os que produzem. A teoria deles é o contrário, é o ganha-ganha. Então, eles manifestaram várias vezes, e estamos seguindo a construção, que eles querem colocar fábricas aqui em joint venture, 50% nosso e 50% deles. E nós vamos colocar fábrica aqui no Brasil, algumas com sócios de governos estaduais do Nordeste, que já se manifestaram, governo do Rio Grande do Norte, governo do Ceará, governo da Paraíba, governo da Bahia, querem colocar fábricas em sociedade com os chineses. Hoje de manhã eu conversei com um empresário, aqui na nossa Secretaria Nacional, e propus a ele, bora ser sócio numa fábrica de colheitadeira aqui em São Carlos. Ele topou, não, eu faço, eu entro. Estou doido para parar de especular e botar meu dinheiro a produzir coisa séria. Pois então, tu achou o parceiro certo. Nós e os chineses. E estamos construindo essa ideia de colocar uma fábrica e uma colheitadeira pequena, de 2 metros de largura, que vale $30 mil lá na China. As colheitadeiras que nós temos aqui valem $1.200.000, ou seja, $400 mil, ou $300 mil. Então, nós queremos trazer essas fábricas de máquinas pequenas para atender a agricultura familiar, que é a forma de desenvolver a agricultura familiar. Nós queremos levar a agroindústria para o meio rural. Como é que você vai reindustrializar o país? Botando fábrica de automóvel? Não, já tem que chegar. Tu vai reindustrializar o país com indústrias que atendam a população. Energia solar, agroindústria, alimentos, bioinsumos, etc. Estamos lá conversando já várias vezes com o BNDES para criar uma nova linha de financiamento com juros subsidiados para a agroindústria de cooperativas. Isso tudo é agricultura familiar, não é o agronegócio que vai botar. Eles exportam a soja sem sequer enxergar o grão, que vai aquela maquinona, colhe o grão, vai por um tubo para dentro do caminhão leva lá para o navio. O fazendeiro nem enxerga o grão da soja, quanto mais industrializar. Mas nós queremos industrializar a soja, fazer óleo de soja orgânico,
fazer farelo para nós produzir ovo orgânico, enfim, industrializar a soja aqui. E se o chinês quiser comprar, que compre o farelo, que compre o óleo, e não o grão, que é uma burrice. Lá no meu estado, agora termino, já que passamos do tempo, até como denúncia. No governo Lula e Dilma, o Porto de Rio Grande era um polo de produção de plataformas para a Petrobras. No Porto é que estava a indústria metalúrgica para fazer aquelas enormes torres. Havia 17 mil operários metalúrgicos, tudo qualificado, para produzir aquelas plataformas. Era uma beleza, a cidade estava se desenvolvendo, muita renda, operários felizes, e nós produzindo plataforma para a Petrobras. Veio o golpe, acabou com a Petrobras, o Lava Jato foi para isso, né? Acabou com as plataformas. Hoje, naquele espaço, no porto, que estavam os equipamentos para daí montar no mar, sabe o que tem hoje, Altamiro? É de chorar, eu fico indignado. Por isso que tudo quanto é janelinha, eu aproveito para dizer. Hoje é um grande curral, porque nós estamos exportando gado em pé. Nem na colônia acontecia isso, que naquela região nós tínhamos as grandes charqueadas. Então, nós pelo menos matávamos os animais e exportávamos o couro, e fazia charque das carnes. É a tese do Fernando Henrique, as charqueadas escravocratas do sul do Brasil. Agora, nem isso tem. Eles estão exportando gado em pé para o Oriente Médio. É uma vergonha. Eu choro de raiva dessa burrice desse agronegócio. Não tem coragem de botar um frigorífico? Pelo amor de Deus. Exportar gado em pé é inadmissível. Então, o nosso porto de alta tecnologia regrediu à pré-colônia. Né? Em vez de nós ter agroindústria, de nós ter exportação de bens qualificados, nós temos lá um grande curral que vai amontoando boi até esperar chegar os navios, que cada navio carrega lá, sei lá, 40, 50 mil cabeças, então até os caminhões chegar, vai amontoando o gado lá para esperar o navio chegar. Então, esse é o modelo do latifúndio predador, do agronegócio burro. O nosso modelo é uma agricultura de alimentos que só a agricultura familiar pode fazer. Bom, já me estendi do tempo combinado. Agradeço enormemente o privilégio de estar aqui conversando com vocês e espero que a minha indignação ajude vocês também a continuarem indignados nos espaços que vocês têm. Eu leio todos vocês, viu? Para poder me atualizar. Acompanho todos vocês e espero que também os que estão nos acompanhando hoje continuem acompanhando toda essa, que vocês chamam mídia alternativa, que, na verdade, não é mídia alternativa, é mídia popular, que defende os interesses do povo brasileiro. Grande abraço a cada um de vocês. Stedley, antes de você se despedir, eu estou me segurando aqui, porque nós estamos com 1h17 de conversa. Mas eu queria te fazer uma perguntinha para uma resposta rápida sua. Pode ser? Vamos lá. Pode ser? Você, em certa oportunidade, disse que pior do que o latifúndio da terra era o latifúndio do ar, era o latifúndio da mídia. Né? Eu ouvi isso várias vezes de você. Eu queria saber o seguinte: nesse novo governo, qual é o balanço da comunicação que você faz? O que você está achando da comunicação do governo Lula? Só essa perguntinha. Não é a minha área. Então, eu falo como leigo. Estou lá na arquibancada, assistindo o jogo. O governo ainda está em dívida. O governo tem que ser mais ousado. Esses dias eu estava lendo num dos órgãos de vocês. Tem 2.400 municípios brasileiros que não tem nenhum instrumento de comunicação, nem rádio, nem boletim, nem jornal. Os únicos dois que fazem comunicação no município é o pastor e o padre. E é muito limitado a tribuna e o gogó. Então, eu fiquei pensando com meus botões, quem do governo não lê essa notícia? Nós precisamos botar rádio comunitária em cada um desses municípios, botar alguma coisa, botar internet de qualidade para que chegasse lá os nossos meios populares, qualquer coisa. Então, eu acho que o governo ainda está mais do mesmo. Ele devia ser mais ousado e pensar uma política de comunicação que pudesse, de fato, disputar com a Globo.
Não adianta nós botar dinheiro de publicidade na Globo, na Record, não sei onde. Isso é, como dizia o nosso querido saudoso Adão Preto, quando era deputado. Ele dizia, para certas situações como essa, isso aí, João Pedro, é igual lavar porco com shampoo. A lavagem dura 15 minutos. Então, botar dinheiro público na Globo é lavar porco com shampoo. Não se iludam. Ela nunca vai ser popular. Né? Então, eu acho que o governo terá que ser mais ousado na sua política de comunicação, até para que o povo saiba o que o governo está fazendo. Isso que eu comentei com o Lula. Ele todo entusiasmado falando dos 40 programas que já estão andando, steadily. Nós pegamos o estado dilapidado e agora nós temos que consertar. E eu estou animado porque estou viajando no Brasil e nós já temos 40 programas. E eu truquei dele e disse, só nós dois sabemos. O povo ainda não sabe. Entendeu? Então, mesmo quando o governo age, não chega para o povo. Para provocar vocês aqui que atuam aí na cidade. Aonde está a fila do povo para se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida? Ninguém sabe. Eu, às vezes, ando por aí, eu turma me pergunta, ô, João Pedro, tu que sabe tudo aí, amigo do governo, onde é que mesmo está a fila para se inscrever, nós aí, precisamos casa aqui na cidade, o programa é bom, a gente sabe, ainda que diminuiu o subsídio do tempo da Dilma. A Dilma vai processo só pelo programa Minha Casa Minha Vida, que tinha muito subsídio para pobre. Agora diminuiu um pouco o subsídio. Mas não tem, o povo não sabe onde ir. Eu digo, vai lá na Caixa, enche o saco da Caixa. Pelo menos o gerente deve saber alguma coisa, mas entendeu? Falta comunicação. E se eu perguntasse, e os que têm fome, aonde que vão buscar comida? Não sabe, entendeu? Então, estou reclamando aqui de uma comunicação popular, para o povo se informar do que precisa saber, inclusive das políticas públicas. Muito mais das notícias que são da política em geral. Agora o Lula fez um golaço lá em Joanesburgo, com o BRICS ampliado, e com as várias medidas que eles tomaram lá na política internacional. Alguém do povão soube? Porra nenhuma! A Globo e os grandes veículos falaram mal do governo. O governo perdeu para a China. Essa foi a manchete deles, santa paciência, eles acham que a gente não tem inteligência. Né? Então, e quem vai explicar para o povo isso que aconteceu em Joanesburgo é revolucionário? Estava lendo uma entrevista do Fiore, né? Que o Tutameia entrevistou ele, que poderia estar aqui conosco também, e que são da mídia alternativa. O Fiore disse, o que foi acordado em Joanesburgo sepulta 300 anos de colonialismo e imperialismo. Percebe a importância dessa conclusão? Que eu nem mesmo tinha me dado conta. Então, e quem é que vai explicar para o povo? Tem que ser os meios populares. Então, eu espero. Alô, Pimenta! Acorde e ponha recurso na mídia popular. Senão, depois vocês vão se arrepender quando chegar perto das eleições. Um grande abraço a todos vocês. João Pedro, brigadão, mestre, brigadão, Conceição, César, Cristina, Gri, Barrocal, André, Lourdes, Nassif, belíssimo time de entrevistadores. Acho que cumprimos bem o papel de trocar ideias sobre essa CPI. Mais uma vez, brigadão, viu, mestre? Estélio, um abração. Um abraço, muito prazer em revê-los. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, gente. Todo mundo. Tchau. Tchau, beijão. Boa semana.